Já estamos de volta depois desse nosso primeiro bloco, e ainda teremos um terceiro com o Padre Ronchi. E a Bíblia, livro dos livros, não são muitas pessoas que leem. Não são. Mas ela é dividida entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E esta divisão temporal, ou seja, do tempo, é pela chegada de Jesus Cristo, não é? O que na verdade se trata o Velho Testamento? E por que ele foi escrito, padre? Sim, todo encontro com a palavra de Deus é um momento oportuno e feliz para a gente crescermos nessa dimensão de fé, não é? Então, os profetas, os apóstolos, né? O Antigo Testamento, e aliás, Jesus se usa muito do Antigo Testamento, sabe? Jesus usa muito, foi uma continuidade, e a própria Maria, os pais usavam muito o seu tempo, a sua história, a palavra de Deus, né? E a nossa avó já dizia: a palavra santa do Senhor eu gravarei no coração. Então ela foi crescendo, não é? O Antigo Testamento. E depois, com o Novo Testamento, se começou uma nova era, não é verdade? Sem negar, porque hoje nós usamos toda a primeira leitura que nós usamos no ciclo litúrgico agora, nós estamos usando sempre uma leitura do Antigo Testamento e uma leitura do Novo Testamento, não é? Que é uma continuidade dos profetas, dos apóstolos, do Deuteronômios, etc., e de todo o livro Pentateuco, você fala de Pentateuco, né? Têutico. E também o novo Jesus começa o Marco 0, não é verdade? Daí começa, João vai dizer: o verbo, o princípio que estava em Deus, veio até Deus e veio até nós, e o verbo era Deus, e assim por diante, né? Então, esse Novo Testamento é a novidade do Cristo, que é essa esperança, essa vida toda nova que começou. Mas é e o Velho Testamento? Ele tinha passagens, não é? De muita violência. Sim, porque era tudo escrito, tudo contado a história. E como é hoje a mesma coisa, é verdade? Se você for na Israel, você vai encontrar tudo que você lê na introdução da Bíblia, do Antigo Testamento, está acontecendo hoje também. É a mesma coisa, olha lá, não é? Relatava os fatos, etc., mas sempre no meio vinha uma luz, um profeta para o seu tempo, Abraão, Moisés, na verdade, né? Conduzindo o seu povo, os profetas aí, não é? Que foram aqueles que perseveraram, né? Deus que fala, não é? Elias, não é? O profeta que derrubou todos aqueles profetas de Balaão, etc., não é verdade? E lá continua este farol, este caminho, este filete, não é? E a presença, a mão de Deus sempre presente, conduzindo a história, preparando o Messias, preparando a vinda do Messias, não é verdade? E João Batista, etc., assim por diante. Aí, Padre Ronchi, muitas pessoas, eu tenho certeza disso, que uma parte da história não entendem. Por quê? Cristo nasceu em Jerusalém, que é judaico, certo? E foram os judeus que sacrificaram Jesus, crucificaram, em que inclusive o imperador, né, lavou as mãos. Pilatos, porque não queria ser julgado pelo ato que ele estava mandando fazer, claro. Já que ele era judeu. Mas era judeu ligado a Roma, certo? Então ele estava muito mais ligado não ao judaísmo clássico, né? E sim, ele não queria brigar nem com os romanos e também não queria brigar com os judeus ortodoxos. Muito bem. Até aí as pessoas conhecem, né, essa parte da história. Mas como ele era nascido judeu, e os judeus é que fizeram que ele fosse crucificado, onde é que está, Padre Ronchi, a ligação? Porque daí Cristo saiu
não é? Onde é que está essa ligação entre os judeus e cristãos? É que Jesus, ele nasceu lá naquele seu povo, na verdade, mas ele veio mostrar um novo homem, uma nova história, uma nova época, na verdade, por isso que chegou a esse fim, não é? Ele, nos seus 30 anos de vida oculta, não é? Ele ficou lá andando no meio desse povo, certo? E continua até hoje. Porque se você for ver hoje lá, você vai ver os muçulmanos, os judeus, que rezam muito do seu jeito, né? Entende? No Muro das Lamentações, etc. Mas como os fariseus entravam na história, né? Como criticava, encontrando motivo para chegar a esse ponto, essa hora, né? De criticá-lo e de matá-lo, na verdade, realmente. Ele era um falso profeta. Que era um falso profeta. E até hoje, para eles ainda, Jesus não é o profeta que eles esperam. Que eles esperam até hoje. Continuam esperando. Continuam esperando um profeta. Mas Jesus, ele foi longe esse homem, no meio daquele povo lá. Foi longe. Porque, olha, quando ele esteve no templo, ele já era sábio. Te lembra? Ele foi a Jerusalém e deram o livro do profeta Isaías, que ele explicava: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor me mandou evangelizar, o Espírito do Senhor me mandou a proclamar o ano da graça, o Espírito do Senhor me libertou. Na verdade, era um homem do Espírito. E Jesus foi um homem perseverante, obediente até o fim, etc., subindo, caindo, levantando, né? Perdoando, Pai, em tuas mãos, pais, perdoar-lhe porque não sabem o que fazem, não é verdade? Então, é isso, que não perdeu a meta, a fidelidade, o projeto do Pai. Ele veio com prazer fazer a vontade do Pai. E é por aí. Então, sabe? Hoje, os judeus que têm a Torá, a Torá, é verdade. Né? A Torá como é seu livro, né, de orientação espiritual, portanto, não seguem a Bíblia. Não seguem a Bíblia. Tem uma história deles. Deles. Por isso, mesmo hoje, são poucos cristãos que habitam lá na Terra Santa. Poucos cristãos. Ah, é? Poucos cristãos. São poucos. A maioria são judeus, muçulmanos, né? etc. E ainda tem uma classe muito mais radical. Quem é? Né? Os muçulmanos radicais. Ah, entendi. Né? Radicais, assim. Né? Até a maneira de se trajar, de se vestir, assim, eles têm uma radicalidade, assim, sabe? Mas se juntam, não é? Só que é muito interessante, nós passeamos lá, tudo com mais esse respeito, assim, sabe? Eu acho interessante isso, né? Mas eu também me lembro, gente bonita, né? Gente bonita, estava olhando tantos moços, tantos homens, porque a gente não poderia fazer um bom grupo de sacerdotes, né? Nossos com uma necessidade de sacerdotes, né? E a Guerra Santa, que eles né? Que para eles ir para a guerra vão com prazer, que morrer parece que tem uma meta para eles. E aí tem também, padre, nessa junção, né, de terras com os seus habitantes, tem uma figura que eu gostaria que o senhor falasse, que é o anjo que caiu dos céus, que se transformou no Satanás, no diabo, enfim, né? E isto também é da igreja que tem a Bíblia como o seu principal esse é Lúcifer. livro. Lúcifer. É o Lúcifer que desobedeceu a Deus, etc. Né? E as leis, onde não tem o amor, onde tem se tornou um inferno, né? E acabou com a paz e acabou com por isso que eu chamo de Satanás. Diabolos. Né? Diabo. Então, por isso, até eu posso ser um diabo para você, né? Que te infernizo a vida toda, não é verdade? Não, pelo contrário, eu tenho que ser alguém que te leve por um bom caminho. O anjo bom, né? Eu mandarei para vocês anjos para a tua frente, para te conduzir, para te proteger, para te amparar, e não para te botar no fundo, para te acabar. Então, o Lúcifer foi o anjo que era bom, mas se tornou mal.
porque não aceitou Quis o projeto se de Deus. se quis também transformar-se em outro Deus. Um outro Deus. Quando nós queremos nos transformar em outros deuses, estamos como homens que não têm coração. Não é como homens que não têm sentimento, como homens que não pensam em Deus. Eu quero estar acima do pensamento de Deus, não é verdade? É um perigo isso aí. É um perigo, viu? Olha, se a gente não cuidar da gente, se perde a dimensão humana e perde a dimensão que a gente quer ser o tal, o que adianta ganhar o mundo inteiro se a gente perde Deus? Perde a eternidade? Eu, padre, Né? Perde a paz, os amigos, viram o inferno. Eu, padre, sempre não, mas eu aprendi ao longo da minha vida de que o Satanás, Lúcifer, o diabo, enfim, a coisa ruim, qualquer nome que se dê, né? A essa força maligna, né? A falta de luz, a escuridão. Essa força, assim, ela sempre atua sobre nós como um mentiroso. Ele ilude, né? Faz com que... Pode continuar, padre. E ele tem a sua sabedoria para nos derrubar, viu? Ilude, você diz. Ele tem essa mania para nos fascinar. Isso. Né? A tentação, para nos passar a rasteira. E a gente vai e acha que... Né? O que ele fez, o diabo, para Jesus? Atire-te daqui para baixo. Né? Transforma essas pedras em pães. Ajoelhe-te diante de mim. E Nosso Senhor, que voltou de 40 dias de deserto, um homem espiritual em sintonia com o Pai, deu respostas. Não só de pão vive um homem, né? E assim, deu respostas para o diabo. E nós também, se nós somos homens espirituais, homens da palavra, homens de palavra, de justiça, de coerência de vida, a gente até vai caindo de fraqueza, mas a gente não se deixa levar, porque não se deixa seduzir, não se deixa seduzir pelo mal, porque somos amparados pela graça de Deus, pelo discernimento do Espírito. Por isso, nós precisarmos sempre pedir esta proteção. Proteção de Deus, que sejamos anjo, né? Ancorados dos anjos, ancorados da palavra, na oração. Quanto mais eu rezo, mais vontade de rezar, quanto menos, mais fraco, anêmico. A gente se torna anêmico, aí a gente vai se deixando conduzir. Isso é bom. Não é verdade? E a gente acaba, não é? Não, a gente tem que ter, até aqui eu vou, mas daqui, discernimento, não é? As nossas infidelidades, não é? É verdade, tem razão, Sérgio. Porque quando eu percebo, né, nós temos 1% dos homens dominam 90% do dinheiro do mundo. Então nós estamos na mão de poucos, né? Mas se nós não tivermos esse discernimento de saber o que é uma tentação, do que de fato é um valor, né? O que é um valor, que eu posso ter as coisas também, né? Deus não prega miséria. É a pergunta anterior que o senhor fez. Como é que nós vamos celebrar o Natal nesse espírito? Não se tem paz. Eu posso ser tudo, mas eu sou um homem perturbado. Eu tenho tudo, mas me falta o essencial. Me falta a tranquilidade de consciência, de coração, né? Tenho tudo, sossego, tranquilo, mas isso não vai me preencher. Porque na justiça divina nós vamos prestar conta depois, viu, Sérgio? Nós vamos prestar conta. O que eu levo? As mãos cheias, vai ficar para quem? Tudo isso, não é verdade? Nós temos que ter bom discernimento, sim. Você fala muito de partilha, de solidariedade, você fala muito de fraternidade, não é verdade? Essas coisas, né? Tem muita gente que tem esse bom espírito. Agora tem muita ganância também, viu? A ganância, o apego, o eu, né? Então, como seria bom se não tivesse necessitados entre nós e que a gente levasse todos a fazer um caminho, não é? E fazer um percurso de vida, um itinerário, não é? Para que não haja miséria, não é? Porque nós, Deus não quer que nós vivamos dentro da miséria. Então, se eu trabalho
se eu tenho, né, uma vida digna, eu posso ter uma vida boa para minha família, mas eu também tenho que ser um ser humano que olhe para o lado. Sim. Então Deus não condena as pessoas que têm algo. Não condena, pelo contrário, mas a gente tem que saber abrir as mãos e ajudar. Se eu trabalho, eu tenho, então a gente vai ajudar, como você diz, não só dar peixe, mas ensinar a pescar, oferecer meios para promover as pessoas, não é? Para fazê-las crescer, para ajudar as pessoas. Por exemplo, se nós não tivéssemos os nossos mestres, os nossos professores, os nossos pais, se não tivesse a mão de Deus, a gente estaria onde nós está? Não. Nós tudo tem tudo. Com certeza, uma escadaria de valores, uma hierarquia, não é? É assim também. Então, olha, tanta miséria de fato, tanta guerra, tanta destruição. Nosso Senhor não quer isso, não quer. Eu quero a vida para o meu povo. Eu quero a vida. Não quero que ninguém sofra. É por isso que Deus, vendo a miséria do seu povo, ouvi de si para libertar, né, o meu povo. Não é? Como fez Moisés na travessia, como fez, né, do seu povo, como fez Abraão, né, o pai da fé, não é verdade? E se escuta muito, sabe, Sérgio, lá em Jerusalém, se escuta muito, somos filhos de Abraão, somos filhos da fé. Se não fossem os nossos pais, a nossa gente, que vem de tantos lugares, na verdade, de culturas, que nos trouxeram isso, a nossa Joinville, o nosso bom povo, que como herdaram tudo isso, né? Pais da fé desse povo, nós estaríamos aqui? Não estaríamos? Não é? Então, saber reconhecer. Então, o tempo agora é um tempo de gratidão, sabia? É um tempo de gratidão a Deus, porque nós somos fruto do trabalho, do suor de gente que luta, reluta, não é? Mas a gente tem que procurar, nessa escola de valores, né? Saber distribuir, saber partilhar, não é? A CNBB nossa sempre faz campanha da fraternidade, não é? Porque a gente possa nos conscientizar, nos sensibilizar, não é? Para que agora, por exemplo, o hospital de João 23, que é lá no Manaus, né? Que coisa boa, né? Um hospital, um barco para ir a esses ribeirinhos. São coisas que alguém doou, que é coisa... Sim. Né? E assim, isso é vida, sobrevivência. Felizmente nós vivemos, né, num estado, numa cidade que tem os seus valores, como o senhor disse, né? E o Natal, e é admirável isso. O Natal é um ato cristão que levanta novamente a nossa esperança. Sim, levanta. Por isso que a gente tem que levantai vosso ânimo, diz a palavra. Levantai vosso ânimo, né? Então, para não ficar sempre no mesmo. Por isso, olha, vem o ano novo, 365 dias pela frente, e a gente não pode estar cansado, a gente tem que respirar fundo, a gente tem que ter energia, a gente tem que ter entusiasmo, ideal, meta, não é? Para essa energia continuar, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente vai continuar, né, com essa toda energia do Padre Ronque, para que você nos acompanhe mais um pouquinho sobre essas lições e sabedoria. Um instantinho só.